Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais um estudo. Vamos orar? Quem que pode orar por nós? Reginaldo, você ora por nós? Por gentileza? Senhor, obrigado por esta noite, mais esse estudo. Senhor, tudo, pastor Pedro, Senhor Jesus, com sabedoria, com graça, suave, que nossos ouvidos, nosso entendimento, para entender tudo aquilo que precisamos entender. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém, amém. Apocalipse 19. Beleza? Apocalipse 19. Estamos, na verdade, na última parte. Na penúltima parte, na verdade. Na penúltima sessão. A última sessão vai dos capítulos 20 ao 22. A penúltima parte vai do capítulo 17 ao capítulo 19. E é a penúltima parte porque o livro é dividido em partes, como nós sabemos, em 7 partes que contam a história do nosso Senhor, né, desde a sua chegada e os principais acontecimentos, né, da vida de Jesus, é contado 7 vezes nesse livro, como nós temos visto. E uma outra forma interessante da gente dividir também esse livro é a seguinte forma: do capítulo 1 ao capítulo 11, do capítulo 1 ao capítulo 11, que é contado 3 vezes essa mesma história, do 1 ao 3, 4 ao 7, 8 ao 11. Do 1 ao 11, a gente vê uma ênfase mais na perseguição do sistema igreja e como que Deus, então, aplica o seu juízo a esse mundo que persegue a igreja, do capítulo 1 ao capítulo 11. Do capítulo 12 ao capítulo 16, que é contada 2 vezes essa história, 12 a 14, 15 a 16, a gente vê nesses capítulos como essa frente que faz batalha ali ao povo de Deus, a Deus, ela aparece de forma mais intensa, na forma do dragão. A gente já vê a imagem ali do anticristo. A gente vê dos capítulos 12 ao capítulo 16 essa batalha mais intensa e as figuras ali do falso profeta, por exemplo, da grande meretriz, que todos se juntam para ir contra o Cordeiro e a sua igreja. A gente viu isso. E aí no capítulo 17 e capítulo 18, a gente vê como esse sistema mundano, como a grande meretriz, que a gente já viu o que significa, cai. Como eles são derrotados, como eles são destruídos. E foi isso que vocês viram no estudo passado com o Vitor, né? Porque ele terminou o capítulo 18 e no final do capítulo 18 nos mostra ali a queda da grande Babilônia, a queda da grande meretriz, a queda desse sistema mundano, né, que se opõe a Deus, que vai contra o Senhor, que despreza a Deus. A gente terminou dessa forma no capítulo 18. Agora no capítulo 19 que nós chegamos, vai começar aí com uma alegria. Se você perceber comigo aí, a metade do capítulo 19, que vai do versículo 1 ao versículo 10, a gente vê ali que João tem uma visão de uma festa no céu. A gente percebe que João tem uma visão ali de seres festejando, se alegrando. Ele vê uma celebração acontecendo. E por 2 motivos. Primeiro, a gente vai ver isso. Primeiro, os seres estão festejando por causa que a Babilônia finalmente caiu. Ela foi derrotada, ela foi destruída. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo que os seres que estão ali nos céus estão festejando é porque chegou a grande festa que tanto eles esperavam, que é o casamento, que são as bodas do Cordeiro. Então festejam por 2 motivos: a queda da Babilônia e o casamento que está para acontecer. Do 1 ao versículo 10. E essa celebração no céu aí, que você vai acompanhar comigo, vem com um coro de aleluias. São 4 aí. Olha comigo como que acontece aí essa reação dos seres que estão ali no céu a partir do versículo 1. Olha aí comigo. Diz assim o texto: depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão. Então João tem essa visão. E aqui os estudiosos dizem que essa multidão aqui, essa grande multidão aqui, se refere a todas as pessoas
de todas as épocas que foram salvas, desde Adão, junto com a multidão de anjos, estão todos nos céus agora cantando e celebrando. E João está tendo essa visão. E essa multidão, essa grande multidão que está nos céus, estão celebrando, estão cantando, dizendo, continuação do versículo 1: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Aí o versículo 2: Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a morte, ou pois julgou a grande prostituta. Então eles estão no céu louvando a Deus, né? Aleluia! E aí o motivo desse aleluia, dessa alegria, o texto diz: pois julgou a grande prostituta. Então a queda da grande prostituta é o motivo dessa aleluia. A queda da grande Babilônia, o funeral dessa grande meretriz, é o motivo de louvar ao Senhor. Olha que interessante, o funeral da Babilônia. Hoje, quando a gente vai nos velórios, né, é um motivo de grande tristeza, muitas vezes a gente fica triste, né, por aquela pessoa que está ali, né, que morreu. Mas aqui a gente vê a igreja, os anjos, os céus festejando a destruição da grande Babilônia, porque Deus julgou a grande prostituta. É chegada essa hora, chegou esse momento. E o interessante é que no capítulo 18, Deus ele já havia ordenado que os santos celebrassem a sua queda. Por exemplo, no capítulo 18, no versículo 20, o texto diz: Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então, qual que é o motivo dessa alegria? A queda da grande Babilônia. No capítulo 18, já tinha começado essa destruição, e aqui, de fato, ela está caindo. Então, quem que é a grande Babilônia, né? A gente já viu isso aqui. Vocês lembram quem que é? Sistema, né? Esse sistema que se opõe a Deus, esse mundo, né, com princípios que se opõem ao reino de Deus, esse mundo, sistema mundano de prazeres, de iniquidade, de luxúria, de ostentação. Essa é a grande Babilônia, essa é a grande meretriz. E o mundanismo, que agora, no 19, está sendo destruído. Então, essa grande Babilônia que está sendo destruída, ela se achava a tal, que tinha um poder, ela se orgulhava dela mesma, ela sempre ostentou, tanto que em alguns textos, essa grande Babilônia, ela é apresentada tendo alguns aspectos assim refinados do mundo. Por exemplo, se a gente ir lá no capítulo 17, no versículo 4, capítulo 17, no versículo 4, olha como João descreve essa mulher, a grande meretriz. Fala que a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Cheio de simbolismo aqui, né? A gente já viu isso. Tendo à mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias de sua prostituição. Então, olha como que ela é descrita com aquilo que apetecem os desejos humanos, né? Ouro, pedra preciosa, não é isso que fala aí? Pérolas. Ela sempre é descrita dessa forma. Então, ela se achava, né? Colocava ali para que de fato ela recebesse glória, colocava ali e se ostentava. Porém, no versículo 1 do capítulo 19, o texto deixa claro para nós que a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Ou seja, a grande Babilônia ostentava, a grande Babilônia se mostrava, se apresentava, né? Mas a salvação, a glória e o poder, que está no capítulo 19, versículo 1, verdadeiramente pertencem a Deus e para sempre.
Interessante que isso nos lembra 1 João capítulo 2, que fala que o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre. Então, olha que interessante, o mundo, com tantas coisas que desonram a Deus, vai passar. O mundo que nós vemos, com tudo que ele traz, que é encantador aos olhos das pessoas, vai passar. Esse mundo que nós vemos aí, esse sistema mundano, que vem com princípios, com conceitos, que nos mostra algo belo, mas esse belo que desonra a Deus, que está levando muitas pessoas, vai passar. A salvação, a glória e o poder são de fato do nosso Deus. E é interessante porque, além de passar, esse mundo iníquo, esse sistema mundano, além de passar, além de cair, caiu e vai cair por todo o mal que esse sistema causou. Por todo o mal. É um sistema que está se mostrando, mas vai cair. Vai ser derrotado. E por que vai ser derrotado? Por no mínimo 2 crimes, aí no versículo 2, olha aí comigo. A gente vê que todo o mal que esse sistema causou e tem causado não ficará impune. Porque o texto diz: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Por quê? O texto diz que corrompia a terra com a sua prostituição. Então, por que Deus julgou a grande prostituta? Primeiro, porque corrompia a terra com sua prostituição. Vai julgar a grande prostituta, ou julgou, ou está julgando aqui no capítulo 19, porque o sistema seduzia as pessoas. Deus vai julgar, e está julgando aqui no capítulo 19, vai julgar ainda para nós, mas o capítulo 19 ainda nos mostra que isso vai acontecer, está acontecendo aqui. A Bíblia nos mostra. Vai julgar porque, ou por ter levado as pessoas a se mancharem. O texto diz que corrompia a terra com sua prostituição. Deus vai julgar a grande meretriz porque levou as pessoas a se prostituírem com a sua iniquidade, a se mancharem. Então, esse sistema vai ser julgado por Deus por causa disso. E também vai ser julgado por Deus, a continuação do versículo 2 fala: a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Olha o segundo motivo que Deus julgará esse sistema. Primeiro, porque corrompeu, e segundo, a gente percebe no versículo 2 aí, que aqui está a vingança de Deus por todos aqueles que morreram nas mãos do mundo. Vai chegar a vingança de Deus por todos aqueles que morreram nas mãos desse sistema, da grande meretriz. Deus, de fato, vai vingar aqueles que não se dobraram a esse sistema. Vai chegar a hora de Deus vingar. Por quê? Desde do primeiro século, quem não se dobra diante do sistema é perseguido. Aqui nem tanto, mas pessoas já morreram por não negociar a fé em Jesus, ainda continuam morrendo. Pessoas já foram aprisionadas e continuam sendo, não aqui na nossa sociedade, mas em outros países. Pessoas já foram martirizadas por não se dobrar a esse sistema, por não se dobrar ou não se dobrarem a grande meretriz. Quem não se dobra, ela persegue. Quem não se dobra, ela hostiliza. Quem não se dobra, ela maltrata, martiriza. Então é por esse motivo também que Deus julgará, ou é por causa disso que aqui a grande meretriz está sendo julgada. Ela que corrompeu a grande criação de Deus será julgada. Agora ela está sendo levada a júri. É isso que o texto vai estar mostrando aqui. Agora a grande meretriz causou tantos males aos santos que agora ela está se deparando com o juízo de Deus. É isso que o texto está nos mostrando. E essa hora vai chegar. Ou seja,
a justiça para nós, ela pode demorar, não é verdade? A gente vê tantas injustiças. Ela pode demorar nesse sentido, aos nossos olhos, mas ela não falhará. Não falhará. Vai chegar o dia que Deus julgará a morte dos seus filhos, que morreram por amor a Ele, que se entregaram por não negociar a fé nele. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia que Deus julgará. Igual tem aquela frase famosa que eu até já citei aqui, do Steve Lawson, que se o pecado não ser punido em Cristo, ou seja, nenhum pecado ficará sem punição. Ou será punido em Cristo, ou será punido no inferno. Nenhum pecado ficará sem punição. E é isso que está acontecendo aqui. Deus está vingando a morte dos seus servos, julgando o sistema. Até aqui, tudo bem, irmãos? E olha a intensidade desse julgamento. Versículo 3. Porque das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aí olha o versículo 3. E disseram pela segunda vez, aleluia, e sua fumaça sobe para todo sempre. Deus julgou a grande meretriz, e agora o texto está falando que há um novo louvor a Deus. Por quê? Porque a fumaça está subindo para todo sempre. Aqui é sofrimento eterno. Aqui é sofrimento intenso. Está indicando que esse sistema está sendo julgado, está sendo atormentado, está sofrendo, e a consequência é que a fumaça está subindo para todo sempre. Para todo sempre. Isso mostra um julgamento eterno e um julgamento irreversível. Irreversível. Onde que a gente vê também julgamento irreversível de Deus à grande Babilônia? No capítulo 18. No capítulo 18 também, no versículo 21. Só nesse versículo, deixa marcado aí. Olha o que o texto diz. Então, o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo, assim, com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Ou seja, a imagem da pedra lançada no capítulo 18 do versículo 21 ao mar mostra que a Babilônia nunca mais voltará à superfície. Ou seja, que esse sistema mundano nunca mais terá influência quando for julgado. Que esse sistema mundano nunca mais chegará no poder. Agora ele tem poder, seduz pessoas hoje em dia, mas vai chegar esse tempo aqui. Será julgada, será como se estivesse sendo lançada ao mar, para nunca mais ser achada. Nunca mais. Aí vai ter acabado. Acabou, né? Acabou a influência desse sistema mundano. O que os crentes estão fazendo nesse momento? Nesse momento quando chegar? Aleluia. Louvando a Deus. Louvando a Deus porque chegou o tempo. E por que estão louvando a Deus? Por que eles estão falando? Louvado seja o Senhor. Porque eles aguardavam. Eles esperavam isso. Deixa aberto aí comigo. Vai comigo para o capítulo 6. Olha porque eu digo que os crentes estavam aguardando isso. Vai para o capítulo 6. Lá no versículo 9, na abertura do 5º selo, nós já passamos, eu só vou ler. Porque aqui no capítulo 6, João vê as almas dos cristãos fiéis que foram mortos por sua fé ao longo da história. E aí, os cristãos, sabendo do sofrimento da igreja durante toda a história, eles clamam a Deus por justiça, né? Falando para Deus julgar aqueles que maltratam a igreja, que perseguem tanto o povo de Deus, que matam tanto o povo de Deus. Olha aí para você ver, ó. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que, olha só, repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos
como eles tinham sido. Pastor, e esse altar, o que simboliza? É onde Deus está. Deus está lá no céu. E aí, quando fala que as almas estão debaixo do altar, significa que elas estão diante de Deus, mas abaixo, né? Assim, né? É simplesmente isso. Deus está no altar e os santos estão ali debaixo dele, clamando a ele, né? E aí, Deus responde, em outras palavras, aí, que esse tempo vai chegar. Eles clamam: Senhor, até quando? Até quando o Senhor não vai julgar? E Deus dá um descanso para eles. Esse dar uma veste branca significa dar um descanso para eles ali onde que eles estavam. E Deus responde que para eles esperarem mais um pouco, que esse tempo vai chegar, ainda não é o tempo, que mais pessoas ainda teriam que morrer pela sua fé. Olha só que interessante. Calma, como se Deus estivesse dizendo: calma, mais pessoas ainda terão que morrer por não negociar a fé em mim. Em outras palavras, vai chegar o tempo, né? Vai chegar o tempo. E esse tempo que ainda vai chegar é o que está sendo narrado aqui em Apocalipse capítulo 19. Por isso que aqui eles estão louvando: aleluia, chegou o tempo. Chegou o tempo. Aleluia, chegou o tempo que nós tanto estávamos aguardando. Por isso que eles estão louvando a Deus e dando glória a Deus por isso. Olha que interessante. Volta lá para Apocalipse capítulo 19 comigo. Versículo 4. Estão louvando a Deus porque de fato chegou o tempo, e dando glória a Deus por isso, porque o texto aí no versículo 4 diz: os 24 anciãos, que nós já vimos que representa aí as 12 tribos do Antigo Testamento, mais os 12 apóstolos, né, simbolizando aí, né, a totalidade do povo de Deus, todos os salvos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né, de Adão até a última pessoa que será salva enquanto essa terra durar. Então, os 24 anciãos estão dando glória a Deus, e mais, e os 4 seres viventes, que é o que representa os anjos aqui e toda a criação. O que eles estão fazendo? Se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Então aqui nada mais é que um louvor a Deus, por Deus de fato estar julgando a grande meretriz, a grande Babilônia, esse sistema mundano. Quem são os 24 anciãos? Então, os 24 anciãos significam 12 mais 12. Eu acho que é os apóstolos e os filhos de Jacó. É isso aí. Eu imagino isso aqui. Eu acho essa coisa mais linda, eles prostrados, adorados, entregando a coroa, colocando. É uma cena linda, um momento maravilhoso. E aqui, eles estão se prostrando, adorando a Deus, que está assentado no trono. E é interessante que a dona Esther falou. E quem estiver lá vai ver, vai participar? Sim. Porque eles são mais próximos. Não, do trono. a senhora vai estar lá, eu vou estar lá, diante do trono. A senhora faz parte do povo de Deus. 24 anciãos significa a totalidade do povo de Deus. Uhum. E é interessante que a dona Esther falou que todas as vezes que mostra aí o trono de Deus em Apocalipse, os que estão diante desse trono nunca estão em pé. Eles estão sempre prostrados, adorando a Deus, né? Por no mínimo 2 motivos. Primeiro, por causa da dignidade daquele que está no trono, de quem está de fato naquele trono, e também fala do reconhecimento daqueles que estão se prostrando. Por quê? Aqueles que estão se prostrando só estão aqui, e nós só estaremos lá por causa de Deus de fato, por causa de quem está no trono, porque o versículo 1 diz: a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Ou seja, a salvação veio de Deus. Eu só estou aqui, ou seja, só nos livraremos da grande Babilônia por causa do Senhor nosso Deus, que a salvação vem dele. Ele que nos guardará até chegar lá. Primeiro, ele que nos salvou e que nos resgatou, verdade? Ele que nos limpou.
e Ele que nos guardará até essa chegada. Então, o que faremos diante dele? Prostrar e adorar, porque a salvação, como diz o versículo 1, a glória e o poder são do nosso Deus. Estamos ali diante do trono, adorando aquele que está no trono, não porque somos bons, mas porque a salvação vem dele, pertence a ele. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Foi Deus que não poupou o seu próprio Filho para nos resgatar das garras da grande meretriz desse sistema. Foi Deus que não poupou o seu próprio Filho para nos livrar dessa escravidão do sistema mundano da grande Babilônia. Foi Ele. Por isso que no versículo 4 o texto diz: os 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E é tão interessante que o que está acontecendo aqui, nesse versículo aqui, na verdade, nesse capítulo 19, é tão especial que o termo aleluia, a gente fala muito aleluia, né? Aleluia, aleluia. Ele aparece muito no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, a única vez que aparece esse termo é aqui em Apocalipse. E a única vez que aparece esse termo aleluia, que significa louvado seja Deus, em Apocalipse, é aqui no capítulo 19. Então olha que especial que é aqui, né? Para celebrar a morte da grande Babilônia e a chegada das bodas do Cordeiro. Aleluia. É chegada, louvado seja Deus. E aí, de repente, sai uma voz do trono, versículo 5. E do trono saiu uma voz que dizia, não do trono, mas provavelmente do anjo que estava ali próximo, porque do trono está o Senhor, né? Que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos que temem os pequenos e os grandes. E aqui, agora, é uma convocação para todos os tementes a Deus, todos aqueles que pertencem a Deus. Esse versículo 5 completa. A atitude de todos vai ser a mesma atitude dos anciões. Ordena essa voz que todos também adorem, se prostrem a Deus. É muito lindo esses 5 também. Sim. Aqui a voz conclama aqui, nesse versículo 5, todos os servos de Deus. E aqui nós entendemos tanto que estão no céu quanto que estão na terra, porque aqui, nesse momento que ainda tem gente na terra ainda, né? Só não estará na terra na volta física do nosso Senhor, assim nós cremos. Mas aqui até então o Senhor vai voltar, ainda não voltou ainda, está nesse processo, está acontecendo, né? Jesus volta na bodas, né? Aqui está anunciando as bodas, está indo. Então aqui tem gente na terra ainda. E aqui então expressa, né, quando fala louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, e todos que temem os pequenos e os grandes, aqui é uma expressão de louvor a Deus pelo juízo da Babilônia e um anúncio das bodas do Cordeiro, está chegando. Então louve a Deus por isso. Babilônia foi derrotada, está chegando as bodas do Cordeiro. E a gente entende que está chegando por causa do versículo 6. Porque o versículo 6 aí, a partir do versículo 6, continua o convite para esse casamento, que vai acontecer na volta física do nosso Senhor Jesus. E é interessante quando a gente começa a comparar, né? São 2 mulheres, uma é a grande meretriz, né? A Babilônia, que foi destruída. A outra mulher é a noiva de Cristo, a igreja, que está sendo guardada ali. A noiva de Cristo que é vitoriosa e está prestes a se casar. Então há um contraste, são 2 mulheres, uma derrotada e a outra guardada pelo Senhor, vitoriosa, que está prestes a se casar. E aí, por isso no versículo 6, o texto continua falando: então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, novamente. Só que agora parece que a voz é mais intensa, que fala assim, ó: uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões.
É a voz de uma grande multidão, novamente, como no verso 1, mas agora parece que a voz é mais forte e mais intensa. Uma voz de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, o que essa voz dizia? Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha que interessante. Reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Como que nós entendemos isso? Com a queda da Babilônia, com a destruição da grande meretriz, ou seja, desse sistema, agora de fato o reino do Senhor pode ser estabelecido de uma forma plena, de uma forma total, de uma forma completa. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está anunciando aquilo que vai acontecer e que agora de fato pode acontecer porque a Babilônia foi destruída. O que pode acontecer depois que a Babilônia foi destruída? O reino de Deus se estabelecer de forma plena. Como nós entendemos isso? O reino de Deus ele já foi inaugurado. E o reino de Deus ele se inaugura com a encarnação, com a vida, com a morte, com a ressurreição de Jesus. É aquela ideia na teologia que nós falamos, o reino já, mas ainda não. Ou seja, o reino se iniciou, se inaugurou com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino ele está presente entre nós, na pregação do Evangelho, na igreja, na expansão do Evangelho, na regeneração das pessoas pela obra do Espírito Santo de Deus. O reino está entre nós, mas o reino inaugurou, está entre nós, mas o reino ele não se estabeleceu de forma plena e completa. Por quê? Porque a criação ainda geme, porque o pecado ainda está entre nós, ainda existe. Entende a diferença? Inaugurou, mas vai se estabelecer de forma plena no final, quando o Senhor retornar de fato. Então, a vitória final se dará dessa forma, na volta do nosso Senhor, na segunda vinda dele. O reino se estabelecerá de forma plena nas bodas do Cordeiro, que é o que o anjo está anunciando. São as pessoas que estão salvas, né? Como é que é, Marlene? Essa voz são as pessoas que já estão salvas. Sim. Essas grandes multidões. Sim. Nesses grandes e pequenos. Não, então, são salvos, pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. A distinção no reino, para os grandes, como Abraão, não sei, mas as pessoas aqui da terra, esses grandes pregadores, o galardão deles são grandes, por isso que são certos, Não. os pequenos e os grandes. Não. Aqui só está fazendo distinção de pessoas, mas não no sentido que ela é grande, que ela é um profeta. Está falando de maneira geral de todas as pessoas. De todas as pessoas salvas, evidentemente, né? Por isso que eles estão louvando a Deus. Louvando a Deus. Porque às vezes é o seguinte, está meio que medindo pessoas, uns são maiores que os outros. Não. É só uma analogia que são todos. Sim. Quer dizer, todos, né? Igualmente. De toda tribo, língua, raça, nação, todas as pessoas. E aí, então, quando ele diz aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, em outras palavras, está querendo dizer, de fato, agora o reino do Senhor será estabelecido de forma plena, de forma completa. Por isso, o versículo 7 diz, alegremo-nos, por isso, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Olha só, gente. Se alegrem, exultem, porque de fato chegou a hora. E é interessante, uma ilustração interessante, que para a gente entender um pouco esse casamento, as bodas do Cordeiro,
é bom a gente entender um pouco como que era o casamento na época de Jesus, que é um pouco diferente de hoje. Se dava de no mínimo 4 fases ou 4 etapas. Primeiro era a fase do noivado, que é diferente como nós vemos hoje. O noivado da época de Jesus era uma espécie de contrato mais sério, né? De modo que se o casal ali se separasse no noivado, tinha que ser por meio de um divórcio. Então, é como se já tivesse casado. Era um contrato muito mais sério do que nós vemos hoje. Tanto que a infidelidade desse noivado também, né, era uma infidelidade. Era considerado uma infidelidade. Não era como se tivesse casado. Tanto que, no caso de José e Maria, eles estavam noivos. Não era isso? E aí ele quis deixá-la ali, né, pensou em deixar ela secretamente por causa disso, né, por causa dessa seriedade. Como se eles já estivessem casados, então ele não queria envergonhá-la publicamente, né? Ela poderia ser apedrejada. Então, primeira fase, esse noivado. A segunda fase desse casamento, na época de Jesus, era a época da espera. Então, durante esse período que os dois estão noivos, o noivo tinha que trabalhar para ter o dote, né? Que era um recurso ali para pagar para o noivo, para pagar para o pai da noiva, para ter ela, né? Então, o dote. Aí tinha essa fase. A terceira fase era a fase que eles falam que era do cortejo. Aí eles iam, o noivo e às vezes alguns amigos iam para a casa da noiva ali cantando e tocando os instrumentos. Era a época do cortejo. E a quarta fase, que é a fase final, de fato é a festa, né? É a fase das bodas. É a celebração. Então, em outras palavras, é isso que Cristo vai fazer conosco, com a sua igreja. Como assim? Porque a história bíblica nos mostra que Deus preparou para o seu filho uma noiva, não é verdade? Que Deus preparou para o seu filho uma noiva. Mas para Jesus ter essa noiva, ele teve que pagar, né? E o preço não foi um preço, né? Teve que pagar com o seu próprio sangue, não é verdade? Para tomar a noiva para si. Qual foi o dote? Seu sangue, que teve que ser derramado, né? Olha que interessante. Então, ele morreu na cruz, Jesus, para comprar para si a sua noiva. Olha o dote. E enquanto isso, a noiva está se preparando. O dote já foi pago. Olha só. Lá na cruz o sangue foi derramado. Naquele que é a igreja, né, do Senhor, a igreja do Senhor, já pertence a Jesus. Já foi pago lá na cruz. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos nos preparando para encontrar com o noivo nas bodas do Cordeiro. Quando Jesus voltar, assim como ele foi entre as nuvens, com os anjos, não é isso que fala? Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Abre lá comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O dote já foi pago. Nós estamos esperando ele voltar agora nas nuvens, ao som da trombeta, né, para nos tirar daqui desse mundo, né? Olha aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Quando que serão as bodas do Cordeiro? O texto nos mostra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha aí, as bodas acontecerão nos ares, né? Encontraremos com o Senhor. Olha o casamento aí. Olha aí, é isso que vai acontecer. É nesse mesmo momento. E enquanto isso não acontece, a noiva está se preparando. A noiva está aguardando ansiosamente por esse momento. É verdade? Não estamos? Estamos, né? Estamos aguardando, gente. Aguardando.
Volta comigo lá para Apocalipse 19, versículo 8. Aí ele diz, no versículo 7 ele diz: alegremo-nos e exultemo-nos, e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E aí ele diz: a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha como que a noiva está se preparando aqui. Aqui há dois entendimentos. Primeiro, que o texto fala aí comigo, e com você também, que essa noiva, que foi permitida essa noiva se vestir, não é isso que foi? A ideia aqui é que foi dado a ela essas vestes. Foi dado a ela. Foi dado a ela porque ela não podia comprar. Então ela recebeu, foi permitido vestir-se. Foi uma permissão. E o que é isso aqui? Isso aqui é a justiça de Cristo, que nós não podemos comprar. Foi dado a ela, ou seja, aqui, o que nos permitiu casar com Cristo? A justiça do próprio Cristo imputada em nós, é verdade? Que nos uniu a Ele. Então, é como se Cristo estivesse vestindo a sua noiva. E de fato, Cristo vestiu a sua noiva com sua própria justiça. Por isso nós fomos justificados. Então, a justiça de Cristo imputada a nós, com isso agora nós podemos nos unir a Cristo, ou poderemos nos unir a Ele também nas bodas dele. Ficou claro isso aqui, irmãos? Justiça de Cristo imputada a nós. Nós não compramos isso. Não teria que comprar. Foi permitido. Né? E agora, uma vez justificados, uma vez que a justiça de Cristo foi imputada em nós, uma vez que isso aconteceu, agora nós produzimos atos de justiça, que é o segundo entendimento, ou seja, as boas obras. Qual que é o segundo entendimento? Porque fala aí, né? Porque, no versículo 8, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, atos de justiça, boas obras praticadas por aqueles que foram justificados. Justificados. Então, primeiro, o texto diz aí que a noiva se apresenta, ou melhor, que a noiva, ela pode se apresentar porque ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro, foi justificada. Foi imputada a essa noiva a justiça de Cristo. E isso que de fato resgatou. Isso que de fato deu a ela esse direito, né? O poder de se unir a Cristo. Por causa da obra do seu noivo na cruz, que pagou um alto preço, o sangue dele derramado. Se não tivesse isso, nunca, nenhum ato de justiça que poderíamos praticar iria nos unir a Cristo. Por quê? Nos unimos a Cristo porque fomos justificados. Pertencemos a Deus porque fomos justificados, não é isso? Diversos textos que falam isso. Justificados, pois, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Né? Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então essa veste finíssima é a justiça. É essa justiça imputada em você, a justiça de Cristo imputada em você. Por isso você casou. Mas uma vez que você foi justificada, uma vez que você foi lavado pelo sangue de Jesus, o que você faz agora? Agora você anda querendo agradar a Deus, sim ou não? Boas obras. Mas Jesus derramou o sangue aqui, nós já fomos justificados. Fomos justificados. Passado. Exatamente. E essa justiça, ela já se faz. Foi pago. Você pertence a Deus. Você confiou em Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, de coração, arrependeu dos seus pecados, é verdade? Sim. Se tornou nova criatura. No mesmo momento você foi selada pelo Espírito Santo de Deus, foi justificado.
te vestiu com a justiça dele. Mas aí, lá então, vai de novo ser justificado. Não, já foi justificado. E já aconteceu. Já aconteceu. Por isso que você aguarda o casamento. Nós, né, como igreja, aguardamos ansiosamente essa união com ele nas bodas do Cordeiro. Por quê? Já foi pago, Jesus já pagou, te justificando, me justificando. Agora, uma vez que você foi justificado, uma vez que nós fomos justificados, nós produziremos atos de justiça. Entendeu? Esse é o segundo entendimento. E isso está muito claro quando Paulo vai falar da nossa salvação. Ele diz lá em Efésios capítulo 2 que a nossa salvação não é por mérito, é pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Olha o que ele fez, é isso. Não por obras para que ninguém se glorie. Mas aí, no versículo 10, diz que Deus nos escolheu, Deus nos salvou, ou nós fomos feituras de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras, para que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, você foi justificado, você uniu a Cristo, não é mérito seu, não foi pelas obras, mas uma vez que você se uniu a Cristo, pelo sangue de Jesus, se tornou uma nova criatura, agora você anda querendo praticar boas obras. É isso. Está bem claro aqui que não são todos realmente, né? Porque só os que realmente fazem esses atos justos que vão ser, que vai ser vestido como noivo. Né? Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. Essa é a diferença. Né? Obra não salva, mas cria em nós, né, uma nova disposição. E aí, a partir de uma vez justificado, você vai agora andar querendo de fato praticar as boas obras. E nem as boas obras vêm de nós. Olha só que interessante. E vem de Deus, porque Ele nos fez assim. Então, as boas obras que você pratica hoje, porque você foi justificado por Deus também, porque Ele te alcançou, porque Ele te fez uma nova criatura, Ele que preparou para você, de antemão. De antemão. Então, nós estamos vestidos de atos de justiça, porque Ele nos justificou e também porque Ele nos mudou. Desde que nasceu de novo, não há acusação. Sim. Para os que estão em Cristo. Então, o diabo não tem que acusar a gente de nada. Não pode. Porque foi pago tudo na cruz. Tudo na cruz. E a gente também já é justiça de Deus em Cristo. Sim, exatamente. Não são? Sim. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Sim, sim, exatamente. Está escrito assim. Está escrito assim, exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, isso que nos une a Cristo. Cristo. Por isso que estaremos com Ele ali nas bodas do Cordeiro. Ficou claro essa parte, gente? A parte de salvação pela graça, para as boas obras. E aí no versículo 9 diz, ele conclui dizendo: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha que interessante. Essa é a festa que a noiva de Cristo deseja, né? Mais deseja. Essa é a festa, né, que a igreja mais deseja, né? E vai chegar. Interessante que o lar de Jesus foi uma festa, né? Transformando água em vinho, né? Foi. E agora a festa também. Você falou que o casamento, não entendi mais, não quer? Que Jesus transformou a água em vinho? Uhum. Foi um casamento. Foi, isso. E aí aqui também. Será uma outra festa, sim. Uma festa de casamento. Sim. Amém, irmãos? Eis que nós aguardamos. E para terminar aí, olha que curioso aí no versículo 10, porque a revelação foi tão grandiosa, que João, ele quer adorar o anjo que trouxe a revelação. Olha aí, versículo 10.
Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O que é isso? É que o Senhor trouxe, né? Que o anjo trouxe. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que aguardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, de tudo que está sendo escrito. Ou seja, porque João, diante dessa revelação, ele foi adorar o anjo, né? E anjo não é digno de adoração. Entende? O anjo foi e repreendeu ele: não faça isso. Sou como você, servo do Senhor. Não só como você, como todos os outros que aguardam ou que guardam o testemunho de Jesus. Todos nós guardamos esse testemunho. E todos nós ansiamos esse casamento, essas bodas, né? E aí João, ele foi adorar. Mas a Bíblia, né, o livro, é sobre Jesus. Então nós devemos adorar a Jesus, né? Nós devemos dar glória a Deus por uma pregação, por uma exposição, texto. Nós somos servos do Senhor, né? Nós estamos aqui como servos do Senhor. Todos nós, irmãos, servos do Senhor. Paulo, ele escrevendo, né, a igreja de Corinto, se não me engano, no capítulo 4, ele fala, né, que todos vocês os considerem ministros, ele usa um termo lá, servos do Senhor, encarregados do Senhor, todos nós, de modo que a adoração só a Deus, amém, irmãos? E assim termina essa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 10. Festa no céu, porque a Babilônia foi derrotada e é chegada às bodas do Cordeiro. E aí semana que vem a gente vai ver o céu se abrindo para essa vinda triunfal do noivo. E o que vai acontecer com isso? Do versículo 11 ao versículo 21. Versículo 11 ao versículo 21. Vai ficando cada vez mais curioso, né? Interessante. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Então vamos orar? Amém. Então quem pode orar por nós?